que a Copa do Mundo tem a ver com a sua empresa? Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. A Copa do Mundo tem mais a ver com o seu negócio do que você imagina. Então, o meu objetivo aqui nesse vídeo é trazer esse exemplo da Copa do Mundo que a gente começou, na verdade, estamos começando a Copa do Mundo a partir do dia 11 de junho. O Brasil joga no dia 13. Então, o que que esse cenário da Copa do Mundo tem a ver com você, empreendedor? Você que está começando um negócio, você que já tem um negócio. Eu anotei aqui alguns pontos que fazem muito sentido para você, empreendedor. Então, e antes da gente começar a falar sobre esses pontos, eu gostaria de pedir para você, se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu comentário, e se você tiver alguma dúvida, você também pode nos enviar um comentário. Então, vamos lá. O que que acontece? A Copa do Mundo está começando. Então, qual é o sentimento? Nós que somos brasileiros temos o sentimento de incerteza, principalmente pegando a questão de que a fase que o Brasil vive no futebol a nível de seleção é algo que nos deixa brasileiros que gostam de futebol duvidosos. Então, assim, tivemos vários ciclos ali, questão de mudança de treinador, não teve uma consistência. Então, assim, então fica aquelas incertezas. Então, no seu negócio, na sua empresa, no seu empreender, no seu dia a dia, você tem essas mesmas incertezas. Então, o primeiro ponto que eu vejo que faz muito sentido e que se relaciona muito com os negócios são as incertezas, são as dúvidas. Então, todo e qualquer empreendedor, ele tem dúvidas, ele tem incerteza, porque muitas vezes quando olha para o mercado, a economia não está legal, às vezes a política não está legal, às vezes o movimento não está legal. Então, assim, fica com aquele sentimento de preocupação, com um sentimento de dúvida. Então, assim, essa é a primeira esse é o primeiro a primeira relação entre a Copa do Mundo e o seu negócio. Então você tem certeza, você tem dúvida, assim como nós temos dúvida: "Ah, será que o Brasil vai chegar, vai ganhar, vai ser hexa?". Então assim, ainda o Brasil não jogou, mas querendo ou não a gente fica com esses pensamentos. E no seu negócio, tenho certeza que todo dia, quando você decide, sair de casa para ir para o seu negócio, para empreender, você tem essa incerteza: "Será que vai dar certo? Será que vai dar bom?". Então eu quero trazer alguns pontos aqui para você colocar em prática aí no seu dia a dia, que vai te ajudar nessa fase que você estar como empreendedor. Então, o primeiro ponto é focar na primeira fase. Então, nós sabemos que a Copa do Mundo, o objetivo final é chegar na final e ganhar e se consagrar campeão. Porém, para chegar nessa final, tem a questão da fase de grupo. Então, que é a primeira fase. O que que acontece? Na fase de grupo é onde que algumas seleções vão ajustar os seus times para poder buscar ali uma colocação para que possa colocar a seleção na próxima fase. Então, no seu negócio, você tem que focar na primeira fase. Qual é o desafio que você está vivendo hoje? Você está começando a empreender hoje? Ou tem pouco tempo ou tem bastante tempo, mas ainda você vive nas incertezas. Então, se você tem dúvidas, se as incertezas existem, então você está na primeira fase. Então, o importante é você focar nessa primeira fase. Então, o que que você tem que qual é o caminho que você tem que trilhar? O que que você precisa ajustar no seu negócio? Então, se você tem as incertezas, se você tem as dúvidas, então isso indica muito que você está na primeira fase. Então, nessa primeira fase do seu negócio, eh, você tem que focar nela. O primeiro ponto é consolidar uma carteira de cliente, consolidar um nome e se posicionar no mercado. Então, essa é a primeira fase. Então, quando a gente olha para a seleção, o que que ela tem que fazer? Ela tem que vencer pelo menos, no mínimo, 2 jogos, para começar a pensar ali numa próxima fase. Então, o- coloca num papel qual é o desafio dessa fase que você está. Ah, o desafio está sendo clientes. Então, se dedique a buscar conhecimento para romper essa objeção. A minha dúvida, na minha primeira fase que eu estou vivendo, a incerteza que eu estou vivendo é questão de entrega. Então, assim, então na primeira fase você tem que identificar qual é o objetivo. Então, por quê? Quando nós não colocamos um objetivo, então vamos pensar aqui. Ah, começou a Copa do Mundo, o objetivo é o quê? É ganhar a Copa do Mundo, é ser hexa. Hum, Mas a gente sabe que se foca só no hexa, tá muito distante.
Então, o que que tem que acontecer? O primeiro objetivo é se classificar, passar em primeiro ou em segundo lugar do grupo. Então tem que ganhar, vai jogar 3 jogos, então tem que ganhar pelo menos 2 jogos. Então, dentro dos negócios, muita gente a gente pensa, né: "Ah, eu quero ser grande, eu quero, minha empresa consolidada". A gente só quer pensar lá na frente, mas porém a gente não quebra esse desafio. Então, quando nós quebramos os desafios, em blocos, então assim, o primeiro desafio é aumentar a carteira de clientes. Não, o primeiro desafio é melhorar a entrega. O primeiro desafio é aumentar a equipe. Então, nesse momento de incerteza, você tem que escolher qual é a sua primeira fase. Qual é o primeiro desafio? E trazer essa clareza para que aí você possa colocar energia para que você possa ir para uma próxima fase. Então, o segundo ponto, que eu quero, na verdade, o terceiro, né? O terceiro ponto que eu quero trazer para você sobre a questão da Copa do Mundo e a relação com o seu negócio é: você tem que vencer um desafio por vez. Então, assim, o Brasil, para ele ganhar o hexacampeonato, ele tem que passar pela fase de grupo, ele tem que se classificar ali em primeiro ou em segundo. Então, assim, para você ser grande, para sua empresa ser grande, ser consolidada, você tem que focar n na primeira fase e começar a ir vencendo os desafios. Então, um desafio por vez, porque o que acontece quando a gente empreende, a gente é bombardeado de desafios todo momento. Porém, nós temos que escolher quais são os desafios que nós vamos colocar energia. Existe uma regra chamada regra de Pareto, que é 80-20, que é o quê? 20% das suas ações, da sua energia, é responsável por 80% dos seus resultados. Então, os desafios, quando a gente olha na visão como empreendedor, a gente tem vários desafios, mas eu tenho que escolher quais são os desafios que vão trazer o maior resultado para o meu negócio, para o meu momento, para o, o meu momento de empreender. Então, é isso que eu tenho que fazer. Então, para a seleção chegar no hexacampeonato, ela precisa focar na primeira fase, vencer um desafio por vez, porque aí vai organizando o time. Então, se você elenca ali seus 5 principais desafios e você começa a focar em um por vez, cada desafio que você rompe, cada desafio que você passa, você vai ganhando mais confiança, a sua empresa vai ganhando mais estrutura. Então, é isso que muitos empreendedores não fazem, não colocam uma lista ali de prioridade, aí coloca energia e quer fazer muita coisa e por fim torna não fazendo nada. Então, assim, vença um desafio por vez. Vença um desafio por vez, porque cada desafio que você vence, você está mais forte, está mais consolidado. Então, a cada jogo que o Brasil vencer, ele vai estar passando mais confiança para nós torcedores. Automaticamente, o próprio time em si vai ganhando mais confiança. Então, na empresa, no negócio, ao empreender, não é diferente. Então, assim, então, o que acontece? O objetivo da Copa do Mundo é consagrar uma seleção a ser campeã. Então, por exemplo, se o Brasil é campeão da Copa do Mundo, ele se consagra com 6 estrelas. Então se torna, e na verdade, o futebol mais vencedor. E distancia mais ainda das outras seleções, e se mantendo ali na primeira prateleira. Então, assim, hum, isso para o seu negócio é da mesma forma. Você, ao vencer cada desafio, você vai consolidando seu nome, vai consolidando sua empresa, vai melhorando seus processos, vai crescendo de forma mais sustentável, mais sólida. Então, assim, tenha os objetivos com muita clareza e vai elencando um desafio por vez e você vai colocando energia. Principalmente, acredito que a maioria que está me assistindo é pequeno, então, assim, quando nós somos pequenos, a gente tem que focar em muitas coisas. Então, eu não consigo colocar energia em tudo, então eu escolho ali o 80-20, que é 20% dos desafios vai trazer 80% dos meus resultados. Um outro ponto é trabalhe duro, porém de forma inteligente. Então, a seleção ela precisa o quê? Ela precisa trabalhar duro para ela chegar na final. Mas se não for de uma forma inteligente, só pela força dela, só pelo se cada jogador individualmente, não vai resolver o problema. Mas sim, se o coletivo funcionar, se o time estiver engajado, com certeza os resultados vão vir. Na empresa não é diferente. Você precisa trabalhar de forma inteligente. Então, sempre tirando um tempo para você avaliar o seu negócio. Porque eu atendo empreendedores, na verdade, diariamente, tanto
na área da contabilidade quanto na parte financeira, e muitas vezes o que acontece? O empreendedor está focado tanto no dia a dia ali que ele não consegue ver soluções. Então, quando a gente começa a fazer um acompanhamento ali contábil, um acompanhamento financeiro da empresa, a gente encontra muito ponto de melhoria por estar enxergando numa visão mais ampla. Então, assim, então é trabalhar duro, mas de forma inteligente. Como fazer isso? Tenha uma boa gestão financeira. Quando eu falo uma boa gestão financeira, não é ter o sistema mais caro do mundo, não é ter o sistema de marketing mais caro do mundo. Não, é você fazer o simples, bem feito. Então, a questão financeira, tem um controle de entrada, de saída. Você pode começar fazendo numa planilha. E talvez se você, pela sua demanda hoje, você não tem condição, você pode terceirizar isso. Você pode trazer uma empresa para ajudar você a cuidar dessa parte para você. Mas, porém, os números, ele vai te mostrar o direcionamento. É através dos números que você tem uma interpretação e através dessa interpretação identificar ali onde que tem que melhorar. Então, aqui no escritório, nós realizamos reuniões com nossos clientes mensalmente. Então, cuidamos da parte financeira das empresas que nos contrata e todo mês nós sentamos e olhamos. Então, criamos um plano e acompanhamos esse plano com o empreendedor, porque o empreendedor ele foca no que ele é na parte mais forte dele, no que ele é bom para fazer, mas porém ele tem um financeiro muito bem estruturado que vai ajudar ele a tomar decisões. Então, assim, ele é o responsável pelo financeiro. Quando terceiriza, ele continua tomando as decisões. Nada é feito sem um consentimento, sem a decisão do empresário. Então, assim, então encontre meios de você minimizar os seus desafios. Então, assim, você ter parceiros, você ter empresas te ajudando a você crescer o seu negócio, isso é muito bom, porque querendo ou não, sempre vai ter uma visão diferente da sua, porque nós que falam, eu vou falar como empreendedor, às vezes a gente está aqui no dia a dia, mas às vezes a gente precisa parar. Se eu não consigo parar, eu tenho que ter alguém para me alertar. Olha, a empresa está ligando o alerta de sinal aqui, então vamos parar para avaliar isso aqui. Então, porque o negócio é isso. Então, igual, por exemplo, quando a seleção começa a jogar, tem jogo que o time começa a jogar e parece que não rende. Aí o que o técnico faz? Ele vai lá, troca algumas peças, o time começa a produzir, o time começa a entregar. Então, no negócio não é diferente. Às vezes tem que ter essa pessoa para ter uma visão de fora, uma visão para te ajudar a você ter um melhor direcionamento. E por último, sempre vai existir um novo desafio. Então, olhando para a Copa do Mundo, o que começa? Começa na primeira fase. O objetivo é se classificar entre o primeiro ou o segundo lugar, vencer os jogos. E depois, os desafios vão ficando mais robustos, né? Então, assim, se perder, tá fora. Mas, porém, se chega lá na final e ganha a final, não acabou. Então, vamos pensar aqui na empresa. Se você rompe essa primeira fase, você estrutura a sua empresa, você tem ali um negócio, aumenta a sua equipe, tem o seu faturamento, você tem um ganho maior, mas o que acontece? Então, quando a seleção chega lá no final e ganha a Copa, não acabou. Por quê? Porque daqui 4 anos tem um novo desafio. Então, assim, minha empresa está grande, ela sempre vai ter desafio. Então, assim, aí o que acontece? Sem sombra de dúvida, se é uma seleção que ganha a Copa do Mundo, quando é na próxima Copa do Mundo, ela tem uma pressão maior, porque ela é a atual campeã. Então, querendo ou não, as pessoas já esperam que ela entrega mais. Assim é na empresa. Então, assim, se o seu negócio já está numa fase consolidada, então o desafio, os novos desafios são maiores. Mas, porém, é importante ter novos desafios, senão perde o sentido ali o ímpeto, né, de continuar empreendendo. Então, assim, eu trouxe essa questão da Copa do Mundo para você entender que dentro do seu negócio existe fase, existe desafio, mas querendo ou não, não é o fim da picada. Você pode consolidar um bom negócio, uma boa marca, ter um bom ganho, mas você tem que fazer isso de forma inteligente. Então, assim, se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você tem algum comentário, algo que eu gostaria que nós trouxéssemos aqui como conteúdo, pode deixar nos comentários. E também, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo, escreve Brasil X aqui nos comentários. Então, nós se encontramos no próximo vídeo.